para você, está começando Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, SPM. A partir de agora, se liberte de preconceitos, quebre tabus e venha comigo, Michele Gramacho, direto ao ponto a ponto que reflete, transforma, empodera e faz toda a diferença. Olha só que no programa de hoje nós vamos falar de um tema super delicado: perda gestacional, neonatal e infantil. Você já ouviu falar sobre esse tema? Fala-se muito de outubro, do Outubro Rosa, que é o mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama. Fala também da questão do Dia das Crianças. É o mês também, outubro, conhecido como o mês do Halloween. Porém, esse tema tão importante e delicado, fala-se muito pouco sobre esse assunto. E por isso eu recebo aqui 3 mulheres especiais, competentes e conscientes para falar sobre. Aqui do meu lado, a deputada Neuza Cadori. Neuza é natural de Santa Catarina, chegou à Bahia em 1984 para desenvolver um trabalho missionário em comunidades eclesiais de base. Foi prefeita de Pintadas entre os anos de 1997 a 2004 e em 2006 foi eleita deputada estadual, estando atualmente no 5º mandato aqui no Legislativo Baiano. Referência na defesa dos direitos das mulheres, do cooperativismo, da economia solidária, dos povos e comunidades tradicionais e autora de importantes matérias que beneficiam o povo da Bahia. Muito bem-vinda, deputada. Olá, Michele, bom dia. Eu também quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando de um assunto que a sociedade pouco conhece, mas que é muito importante. Esse trabalho para dar visibilidade. Exatamente, temos muito assunto aqui hoje. Também aqui com a gente a Nicole Santos. Nicole é mãe do Anjo B e da Flor Liz, psicóloga perinatal e parental, atuação clínica com atendimento e acolhimento de mães enlutadas, assistência e promoção da saúde mental materna, integrante do Grito Solitário, Grupo Materna e Comissão Bahia do Maio Furtacor, idealizadora, coordenadora editorial e coautora do livro Entre Nós, Mães de Colo Vazio e também do projeto de acolhimento Entre Nós. Muito bem-vinda, Nicole. Muito obrigada, Michele. Bom dia. Muito bom estar aqui em um mês tão importante para nós, né? Nós mães de colo vazio e ativistas da humanização do luto. Muito bem-vinda. E para completar o nosso time aqui hoje, Flávia Carvalho, mãe do Anjo Helena, servidora pública estadual, coordenadora do ensino médio com intermediação tecnológica MTEC Bahia, idealizadora da Semana Helena de sensibilização às perdas gestacional, neonatal e infantil. Muito bem-vinda, Flávia. Olá, bom dia, obrigada. É um prazer estar aqui falando de um tema tão sensível e dando visibilidade e voz a tantas mulheres que sofrem com a perda gestacional, neonatal e infantil. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu falei logo no início, que é um mês que outubro, fala de tanta coisa e um assunto tão importante não tem tanta visibilidade, A partir de um tempo para cá que começou a falar desse assunto e a gente precisa trazer esse assunto à tona. Olha só, de acordo com essa pesquisa feita aqui pela produção, foi em 1988 que o então presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan, proclamou o mês de outubro como o mês da consciência sobre a perda gestacional e infantil. A data acabou se espalhando o mundo afora, desde então, com o movimento Wave of Light, que traduzindo é onda de luz. E aí o que acontece? No dia 15 de outubro, às 19 horas, as pessoas acendem uma vela e deixam queimar por 1 hora, como um convite aos pais que sofreram a perda gestacional e infantil celebrarem o amor a seus filhos. Que coisa interessante, E aí, deputada, eu pesquisando também vi que alguns estados brasileiros começaram a instituir algumas semanas, o dia também, 15 de outubro. E aqui na Bahia, eu já quero começar parabenizando a senhora, porque a senhora é autora da Lei 14.588, gente, que foi promulgada neste ano, em março deste ano, que instituiu a Semana Helena. O que motivou esta lei, deputada? Então, como você falou, alguns estados e também alguns municípios no Brasil já tomaram a iniciativa de instituir, por força de lei, a Semana Helena, E no dia 15 de outubro é o Dia Mundial de Sensibilização
a perda gestacional, neonatal e infantil. Eu quero aqui iniciar saudando Flávia, a mãe de Helena, professora Flávia, que faz um movimento potente, né? Um movimento que tem promovido um espaço de acolhimento das mulheres que passam por essa situação, e esse movimento chegou até aqui na Assembleia. Então, assim, a nossa inspiração é essa escolha, né, que a professora Flávia fez de trazer também para a Bahia a necessidade e a importância de a gente ter um projeto de lei para a gente poder, esse ano de 2023, nós já podemos celebrar a primeira Semana Helena, né, que acontece no mês de outubro. Sempre a indicação é que aconteça na semana que inclui o dia 15. A importância é enorme. Só para quem está nos acompanhando compreender, a gente tem no mundo, em média, 15% das mulheres que engravidam passam por um aborto espontâneo. E o número de crianças que morrem entre 20 semanas até 5 anos é muito expressivo. Essa é uma realidade pouco considerada pela sociedade, né? E essas mulheres, normalmente, principalmente quem tem a perda gestacional, passa por uma situação pouco vista pela sociedade. É como se a criança que não foi vista, né, é como se fosse uma maternidade não legitimada e, portanto, um luto também não reconhecido. Então, a Semana Helena, hoje lei na Bahia, ela dá essa oportunidade para que a gente possa dar visibilidade a essa situação e trabalhar na direção para que a gente, com políticas públicas, também promova o acolhimento, que é muito importante, e promova o direito das mulheres terem a assistência na gestação, na hora do parto e no pós-parto. Então, é um projeto muito importante. Eu quero aqui dizer, Flávia, como é importante você, enquanto mãe, né, trazer para a gente essa oportunidade de estarmos aqui hoje. Assim também saúdo a doutora Nicole, que traz no seu currículo, além da formação de psicóloga, traz a contribuição de quem no dia a dia acompanha e acolhe as mulheres enlutadas. Pois é. Inclusive, nós temos aqui, gente, se talvez você não tenha percebido na hora da apresentação, 2 mulheres que passaram por essa situação. E é cada vez mais comum, com certeza você também aí conhece alguma mulher que tenha passado por uma perda. E aí eu quero te perguntar, Flávia, o nome da lei, inclusive deixa eu fazer uma correção, gente. Eu falei que a lei era 14.588, não é, tá? A lei é 14.558. Desculpem a minha dislexia numérica, eu li errado. Mas vamos lá. O nome da Semana Helena vem por causa da sua filha. Conta um pouquinho pra gente, Flávia, de como foi essa história tão dolorosa e o que modificou desde a criação da lei. Bem, eu engravidei de Helena em 2020, durante a pandemia, e tive uma gestação muito desejada, muito sonhada. Eu engravidei aos 41 anos de idade, então, com uma endometriose profunda, onde eu tinha uma indicação de que não poderia engravidar, e eu engravidei naturalmente. Então, Helena foi e é uma filha desejada. E com 20 semanas de gestação, a gente descobriu que ela tinha uma síndrome rara, síndrome de Edwards, que dava a ela diversas complicações e que poderia limitar, não é, o tempo de vida dela. Ela tinha complicações cardíacas, neurológicas, e aí eu decidi viver essa gestação até o tempo que na verdade, a gente não sabe muito sobre o nosso tempo de vida, mas quando a gente tem consciência de que uma pessoa que a gente ama tem alguma complicação, a gente teme mais. Então, nós seguimos a gestação, vivi essa maternidade da melhor maneira possível, e quando a gente completou 37 semanas, infelizmente, na última consulta antes do parto, que já estava programado por indução, eu descobri que os batimentos cardíacos dela já tinham parado, e aí ela partiu, né, no dia 17 de janeiro de 2021.
Ela nasceu já sem vida. Porque apesar de viver uma gestação bem delicada nesse contexto, eu sou mãe, né? Então eu sempre expressei essa minha maternidade. E quando eu sou servidora pública, quando Helena nasceu, eu tive a consciência de que eu não teria direito à licença maternidade. Por conta do nosso estatuto, ele não prevê esse afastamento. Então, para mim, aquilo foi como se estivessem me negando essa maternidade que eu sempre valorizei. Então, isso me levou para esse lugar do invisível. Então, eu me senti invisibilizada, como se a minha maternidade não tivesse esse peso. Eu não estava doente, mas eu não estava pronta para voltar ao trabalho. Lógico, né? Não estava pronta. E isso foi o que me tocou, foi o que me mobilizou. E aí eu fui pesquisar, procurar saber, primeiro entender sobre a lei, o que é que dizia. E aí eu assisti uma live de duas mães que hoje viraram minhas amigas, que é Simone, que é do Grito Solitário, e Natália Mundim, que é do grupo Casa Manacá, que é lá de Uberlândia, que é ativista também. E aí eu fui descobrir sobre a lei. Então, eu entendi que a gente precisava dar visibilidade a essa situação, da perda gestacional, neonatal. Conheci muitas mães também que perderam seus filhos nas primeiras semanas de vida, seja pela síndrome ou outra complicação, e na primeira infância. Então, aí eu entendi que esse era o primeiro caminho. Para mudar o Estatuto do Servidor é mais delicado. Mas é o primeiro passo, O primeiro passo. O primeiro passo, tirar da invisibilidade, Exato. porque a gente tem que quebrar um padrão social, porque a própria sociedade, ela finge, não ver, ou então não está nem acostumado a pensar de uma forma diferente, E eu acho muito interessante como nós mulheres, nos conectamos ou pelo amor ou pela dor. E aí, uma dor lá de Uberlândia, uma dor daqui da Bahia, e quantas outras mulheres vão ser acolhidas por essa dor, E aí, já que a gente está falando da situação pessoal, eu queria saber de você, Nicole, como foi este momento, da perda do Anjo B? Quando a gestação aconteceu, foi uma celebração, uma grande celebração em família. Porque eu venho de uma relação de muitos anos, Então essa gestação foi esperada por todo mundo. E com 8 semanas, ali por volta de 8 semanas, eu tive uma perda, sem muita explicação, E o que acho que é muito importante dizer, dentro dessa temática e nesse momento, é que eu tive acolhimento por parte da equipe médica, mas também tive desacolhimento por boa parte da equipe médica, E quando eu vivi a minha perda, eu comecei a me questionar se para mim, como psicóloga, que tenho um pouco de conhecimento sobre a psique humana, sobre os sentimentos, as emoções, o comportamento, foi tão difícil lidar, como seria então para tantas mulheres que vivenciam essa dor sem amparo? Porque eu não encontrei, Michele, profissionais qualificados naquele momento, Isso há 7 anos atrás. A gente tinha alguns profissionais, mas muito pontuais, em outros estados, inclusive, E nesse momento eu comecei, então, a mergulhar dentro do contexto da maternidade, da perinatalidade. E aí eu fiz uma transição de carreira e, nesse momento, eu comecei a atender mães, mas sempre não era intenção. Eu digo que não era intenção atender mães enlutadas. Mas foi conduzindo. Eu fui conduzida a esse caminho, Até porque, quando a gente passa pela situação, essa empatia também transborda no atendimento e no acolhimento. Perfeito. É o que a gente sempre fala, A gente fala muito da questão do SUS, que é um sistema maravilhoso, que tem que ser cada vez mais humanizado. Então, alguns protocolos precisam ser cada vez mais humanizados também. E a gente fala da invisibilidade, porque a sociedade tende a querer não reconhecer aquela mãe, que já nasce a partir do momento que você se sente, que você se prepara, que você cria expectativa, já finge não ver, insiste em não ver. Imagine também para os pais. E é essa pergunta que eu quero deixar para a gente, quando no próximo bloco, porque já está estourando, a gente voltar e fazer essa reflexão. Porque imagine também para o homem, que ele também tem um sofrimento, ele perde também aquele filho.
E por que também isso é tão invisível? Porque é tão difícil de ter essa empatia pelo outro. Mas olha, eu sei que você está gostando bastante. A gente vai para o intervalo rapidinho e já a gente volta com o programa de hoje, que estamos falando aqui sobre o tema Amor não se mede por semanas. Não saia daí, isso é Ponto a Ponto Mulher, a gente já volta. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. Hoje com o tema Amor não se mede por semanas, outubro, mês da sensibilização pela perda gestacional, neonatal e infantil. Fomos para o intervalo falando dessa invisibilidade, essa falta de reconhecimento que a sociedade, que às vezes muitos profissionais de saúde também fazem com relação à mãe que perdeu o filho e também com o pai. Deputada, por que é mais difícil reconhecer essa perda do homem, do pai, quando ele perde um filho? Então, quando a gente fala, né, de perda gestacional, e eu estava lendo que se calcula que a cada ano no Brasil, 28 mil mulheres passam por esta situação. A gente fala da mulher, mas é a família, é o pai, é a família, que como as nossas mães aqui colocaram muito bem, né? É um momento construído dentro de um coletivo, toda uma expectativa, são muitos sonhos. E quando o que não está no planejamento acontece, que é a perda, é um momento muito duro. E a realidade demonstra que, apesar de ser um número expressivo de mães, de pais, né, que passam por isso, é como se a sociedade desconsiderasse essa realidade. É uma questão bastante invisibilizada, por isso a gente acredita que a Semana Helena, ela traz a oportunidade, né, da gente criar momentos de convívio das pessoas que passam por essa situação, de rodas de conversa, de apresentação, né, do porquê que acontecem, porque normalmente, né, isso tem causas naturais, mas também existe a causa que deve ser considerada, que é o direito ao acompanhamento da gestante, né, desde todo esse processo que ela passa, e também, né, isso que a gente quer enfatizar bastante, é trazer para a sociedade, para o poder público, o desafio de termos mais empatia, de termos mais sensibilidade. A senhora tocou num ponto interessante que eu quero trazer, um dado aqui do Boletim Epidemiológico da Bahia em 2020. Tá? Foram registrados 14,1 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Né? E ainda segundo informações do boletim, as causas evitáveis, né? Porque a gente sabe que tem muitas causas que são naturais, mas as causas evitáveis de óbitos infantis possuem um maior número. E a senhora colocou num ponto importante. Então, a senhora acha que se tivesse um melhor acompanhamento dessa gestação, né, da atenção para a mãe e também para os recém-nascidos, a gente conseguiria reduzir esse índice? Com certeza, né? Assim, o SUS deve garantir a atenção básica, que é feita em cada município. Então, é muito importante que essa condição, né, de acompanhamento das gestantes, com as consultas previstas, com a realização dos exames de acompanhamento, seja garantida. Nós estamos longe ainda, né, da gente oferecer às mães essa condição. E também o acompanhamento na hora do parto, no pós-parto, o acompanhamento devido também para a criança nos primeiros anos de vida. Com certeza, essas são questões que precisam ser enfrentadas para a gente garantir a diminuição, né, do número de óbitos, seja na gestação ou também nos primeiros anos de vida da criança. Impacta com certeza na redução desse índice. E aí o que acontece? Nós pedimos para a nossa equipe de jornalismo ir às ruas para saber como é que a população baiana enxerga a perda gestacional, neonatal e infantil. Bora conferir. Todo luto, toda dor, quem está sentindo é quem sabe, né? Então, às vezes, as pessoas não se colocam, não têm a empatia, né? De ver a dor do outro, né? E ver quanto aquilo mexe com
com a gente. Também não sabia, eu acho que é importante a gente informar a população sobre, bem como muitas outras leis que são direitos das mulheres, que muita gente não sabe, que tem direito com relação a cuidados da saúde, que são tratamentos que são cedidos pelo SUS e que a população tem acesso e não sabe. E eu acho que assim, eu nunca vivi isso ainda e não pretendo viver, né? Que é essa perda, que deve ser uma coisa muito forte, e é importante que todo mundo saiba e todo mundo saiba como solicitar isso para poder ter, né, seu direito resguardado, assim. Primeiramente, a empatia, né, de se impor no lugar do outro, né? E não só as mulheres sofrem com isso, como os homens também. Eu acredito que, assim como as mães sofrem, os pais também sofrem, né? Porque gera uma expectativa, formando uma família, né? Normalmente os pais, eles se preparam, né, para esse momento, e aí quando acontece essa fatalidade, a família entra em choque. Não só a mulher, claro, a mulher tem uma perda maior, um sentimento maior, né? Porque ela que está gerando, carregando ali 9 meses dentro da barriga, mas o homem também, por estar próximo ao lado sempre no dia a dia, acaba sentindo também. Então eu acho importante ajudar essas famílias, né? Ajudar a se dar um suporte na questão empresarial, na questão financeira, psicologicamente falando também, né? Para ajudar essas famílias. Olha que interessante, né? O povo baiano está antenado com o assunto. E me chamou a atenção que ela falou assim, eu não tinha conhecimento. Então, a importância de um programa como esse aqui, recebendo essas mulheres aqui para esse debate, a importância da Semana Helena, a importância de trazer esse conhecimento para a população. Porque eu estava observando, Flávia, que às vezes as pessoas usam algumas frases, e eu quero saber se as senhoras já ouviram isso durante, né, o problema, que é o seguinte, na tentativa de consolar, né, gente? E fala o seguinte, foi melhor assim, pelo menos foi no início, não deu tempo de você se apegar. Ou você logo vai ter outro filho. E isso, gente, só piora mais ainda a dor da mulher. Aí, Flávia, eu queria te perguntar, você que passou por isso, que é ativista da causa, como se deve consolar aquela mãe que passa por essa situação e o pai? Eu quero só reforçar a importância mesmo da gente falar do contexto familiar, né? Como a Nicole bem trouxe, um filho, ele é desejado por todas aquelas pessoas que estão ali. Então, tem um irmão que perdeu esse outro irmão que não vai chegar, né? Então, tem toda uma família ali que idealizou, que sonhou e que está desejando essa criança e que de repente ela não chega. E os homens, eles sofrem muito e muitas vezes silenciam porque a gente ainda vive uma cultura muito machista. Então, de que o homem não chora, que o homem tem que ser forte. Então, ele também carrega isso com ele. E é muito difícil se desprender desse sentimento para mostrar a sua vulnerabilidade, se mostrar doído, sofrido e ser acolhido. Então, a gente também ainda vive esse contexto. E a gente ouve muita coisa, realmente, né? A gente ouve muitas frases. Eu costumo dizer que se vai começar com pelo menos, nem comece. Já começou se vem errado. Um pelo menos na frente, interrompa. Então, a gente acolhe, eu sinto muito pela sua perda. Esses dias eu ouvi isso de uma estudante, né? Eu falando um pouco sobre isso, e a primeira frase que ela disse foi isso. Então, é uma pessoa que demonstrou empatia. Então, sinto muito pela sua perda, você está precisando falar. Não é? Fazer uma escuta, né? Isso, fazer empática. A escuta sem qualquer tipo de julgamento. Perfeito. Então, o silêncio, muitas vezes, ele é até melhor. Um abraço. Um abraço. E, assim, a perda, Michele, ela acontece em diversas circunstâncias, não é? A minha situação específica com a Helena, ela tinha uma síndrome, tinha todo um outro contexto. Eu tive muito acompanhamento, eu tive essa possibilidade de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento médico, uma rede de apoio, mas a gente sabe que não é o comum. Sim. E que muitas dessas perdas, além do trauma, e assim, não é mais fácil, é muito difícil. Eu imagino para uma mulher que sofre tantas violências, não é? Então, nós temos hoje mulheres que passam por esse trauma com muita violência, não é? Com a violência obstétrica, com a negação de diversos direitos que ela tem. Então, isso tem que ser tratado com outro olhar. Gestações
perdas que poderiam ser evitadas, como você bem disse, boa parte delas são evitáveis. Então, essa semana possibilita isso. A gente fala não só da perda e do luto, a gente fala de ações que podem prevenir, fomenta políticas públicas para que essas mulheres sejam devidamente acolhidas, cuidadas, né? E que a gente diminua esses índices que trazem adoecimento mental. E essas pessoas muitas vezes deixam de trabalhar, deixam de produzir, né? Deixam de ter uma vida por conta disso. Com certeza. Nicole, você é coautora do livro Entre Nós, Mães de Colo Vazio. E essa frase até me lembrou um episódio, esse programa é gravado, gente, mais ou menos um mês atrás, teve episódio de uma mãe que ela fazendo uma gestação de quíntuplos, foi para o hospital e perdeu os 5 bebês. E ela usou a frase, viemos de barriga cheia e voltamos de mãos vazias, né, de colo vazio. O que a gente sabe qual foi a motivação, né, do livro, mas o que o leitor encontra nas páginas desse livro? É um livro que conta 9 relatos de mães de colo vazio, né? A gente fala colo vazio, mesmo sabendo, quando a gente usa perda, não se perde filho, né? Mas a gente não tem uma outra denominação. Que alcance, né? Que alcance, né? Nesse livro, nós reunimos 9 mães, né, 9 mulheres que falam das suas histórias, de como é a vivência do luto para cada uma, mas, acima de tudo, é um livro também que fala muito de amor. Até porque, Michele, a gente tem muitas vezes a concepção de que o luto é só sobre dor, né? E quando a gente está falando sobre sensibilização e conscientização, sobre humanização no luto e do luto, é dizer que o luto é principalmente sobre amor. O luto não é sobre a morte, o luto é sobre a vida de quem aqui está, de quem fica, né? E como é que se conduz. Então, nas páginas do livro, as pessoas vão encontrar as histórias de dor, mas vão encontrar também a ressignificação do amor dessas maternidades. Que maravilha. Deputada, é por aí o caminho, né? Nós precisamos fazer uma reeducação da sociedade para poder, porque o que a gente percebe, eu sempre digo que o conhecimento ele é libertador, né? O conhecimento ele empodera. Então, a partir do momento que você reeduca, que você quebra padrões, né? Faz esse rompimento de reprodução de comportamentos que, talvez a frase, começar por pelo menos é o lugar comum. Né? E dizer assim, mas daqui a pouco a pessoa talvez não fala nem por mal, é por ignorância mesmo. Então precisa partir por esse momento e aí, mais uma vez, a gente está batendo muito nessa tecla da semana, Helena, porque realmente é uma ferramenta de alta potência para esse tipo de reeducação, né? Eu acho que ali é um grande convite. A gente está falando bastante assim da família, né, dos envolvidos. E tem um ator importantíssimo, né, que são os profissionais de saúde que se envolvem em todo esse processo. E a gente sabe, né, eu sou técnica de enfermagem, inclusive já trabalhei há alguns anos, quase 10 anos. Então, nós precisamos também, né, a partir desse projeto de lei, compreender a importância de trabalharmos os profissionais de saúde, que têm uma vida estressante, que têm a rotina, né, que carregam suas dificuldades, seus problemas, e muitas vezes não conseguem, naquele momento, ter essa empatia. Então, acho que está previsto já nesse mês um seminário também para discutir isso. Eu acredito, Michele, que essa primeira semana ela já aponta para a gente muitas possibilidades de a gente trabalhar o tema, da gente sensibilizar realmente, né? Começando pelos mais envolvidos, mas chegando a toda a sociedade, porque realmente é uma situação muito invisibilizada e a gente pode, pouco a pouco, contribuir bastante. Acho que a lei serve para isso. E sabe o que eu imagino, deputada? Quantas e quantas mulheres, a partir desta primeira semana, vão se somar e vão conseguir colocar para fora a sua voz, a sua dor, que às vezes não encontram espaço. E elas se fecham naquele luto, às vezes disfarçando até o luto, para poder tentar seguir a vida normal, enquanto está aquilo machucando por dentro. O assunto está maravilhoso, mas novamente a gente vai dar um intervalo. Gente, é tão rápido, você não vai nem sentir. Não saia daí, não. Isso é Ponto a Ponto Mulher. A gente volta já já.
Voltamos com o Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Amor não se mede por semanas. Outubro, mês da sensibilização pela perda gestacional, neonatal e infantil. Gente, eu assisto uma série que eu adoro série da Netflix, e tem uma que eu tô assistindo, não acabei ainda não. A série é Como Defender um Assassino, com a Viola Davis, que ela tá maravilhosa. Mas uma cena me chamou muita atenção e casa perfeitamente com o tema aqui hoje. Eu vou pedir para botarem aqui na tela pra gente a cena. Foi o seguinte, a personagem Annalise, da Viola, ela estava já com 8 meses de gestação, quando ela tem um acidente, e aí o bebê nasce morto, é o chamado natimorto. Só que aí, olha só o padrão que esse hospital ele faz. Ele traz o bebê, mesmo que sem vida, todo arrumadinho, bonitinho, para que a mãe tenha o tempo de despedida, a mãe e o pai. E eles ainda fazem uma foto para registrar esse momento e a família levar de recordação. O que a gente percebe aqui, aí eu vou abrir para todas, quem quiser comer, vou direcionar para a Flávia, né? O que a gente percebe aqui é o inverso. Parece que os hospitais e as instituições terminam fazendo tudo muito rápido, vai logo para a cesariana, para não dar nem tempo da mãe ver aquela criança, como se isso fosse reduzir a dor, sofrer menos, e não é, né, Flávia? Não. Eu fico até emocionada, porque eu vivi essa experiência, né? Eu tive uma gestação muito bem acompanhada, muito bem acolhida, e eu pude me despedir da minha filha. E isso foi muito importante para mim. Então, eu escolhi a roupa que minha filha ia vestir, ela foi vestida, ela foi cuidada, ela veio para o meu colo daquela forma e a gente se despediu. Né? Fizemos nossas orações, eu e o pai dela, fizemos os nossos registros e isso foi extremamente importante para o meu processo de luto. Talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse vivido essa experiência com todo o acolhimento que eu tive durante aquele momento, né? E mesmo assim é muito difícil. Então eu não consigo conceber como uma pessoa pode viver toda uma dor que já é natural, porque é algo que você não pode fazer muito, mas sem nenhum tipo de acolhimento. Então, eu recebi relatos de pessoas nas minhas redes sociais de diversas violências, inclusive uma que foi sedada. Ela foi sedada. Então, quando ela acordou, ela nem viu mais aquele filho. Então, assim, a falta da materialização, sabe? Dessa despedida, de ter no colo. Porque eu hoje, ontem a gente conversou sobre isso, que nós participamos de um simpósio, e a gente não tem tempo. Hoje eu penso, poxa, eu podia ter ficado mais tempo com ela. Mas eu fiquei o tempo necessário e possível naquele momento. Mas a gente ficaria mais, não é? Então, isso faz todo sentido. E quando a gente fala da Semana Helena, que é uma referência à minha filha, mas há tantas outras, né? Ela tem o nome na lei, mas ela faz a referência a todas essas crianças, né? Que a gente possa instituir protocolos e que esses profissionais eles sejam realmente formados, não é? E orientados a seguir, não é só o médico, é todo mundo, porque quando eu cheguei na maternidade, eu fui para um parto, meu parto foi por via natural, mas eu cheguei na maternidade sabendo que eu ia sair sem a minha filha. E é importante que as pessoas que vão receber a gente desde a recepção... É a instituição como um todo. Entenda isso, a recepcionista, a enfermeira que vai chegar lá e não vai ver uma criança, que ela saiba que aquela mãe não vai ter a criança ali, para que não corra o risco de perguntar a ela sobre. Cadê o bebê, né? Cadê o bebê? Sabe? Perfeito. Então, isso são é detalhes que fazem toda a diferença. Né? Nicole, você também passou por isso. Como é que foi o seu processo? Michele, eu fui muito bem acolhida na entrada da maternidade, mas quando eu cheguei na sala do médico, eu não fui bem acolhida, eu não fui assistida. Né? A forma de dar notícia, não tem mais o que fazer. Né? Essa é uma frase que me marcou muito. Não tem o que fazer, eu não tenho o que fazer aqui. Né? Não tem vida, não tem batimento. Uma falta de empatia absurda. De preparo. Né? Assim, hoje, sendo ativista do movimento de humanização, eu entendo
que não é simplesmente falta de empatia, sabe, Michele? É a falta do preparo que todos nós, enquanto sociedade, temos para lidar com o tema da morte. Quando eu falo da morte, quando uma mãe fala da morte, ela também toca nas minhas feridas, ela também toca na minha finitude. E lidar com esse processo de que nós não somos eternos é muito difícil. E aí, dentro da formação de humanização, a gente preconiza um pouco do que Neuza trouxe, né, da importância da gente educar esses profissionais, é também a gente sensibilizar, acolher essa demanda. Né? Esses profissionais também precisam de acolhimento dentro das maternidades, dentro dos centros de assistência, dentro das casas de parto. Esses profissionais também precisam ter um espaço de fala, porque a morte pode ser do meu filho, mas ela atravessa toda uma sociedade. Perfeito. E é um tabu geral, embora seja a grande certeza que todos temos quando nascemos. Exatamente. Né? Incrível isso. Deputada, como é que o poder público pode ajudar nesse protocolo de humanização para as instituições, para os profissionais de saúde? Bom, eu quero, assim, falar como é importante. Quero dizer para vocês duas, sabe? Porque na condição, assim, de deputada estadual, eu já estou 16 anos aqui na casa, 17, e a gente aprende a cada dia, no contato com a sociedade, e a gente vai vendo se descortinar realidades, né? Todos nós aprendemos a cada dia, mas assim, eu quero agradecer. Eu acho que quem está acompanhando essa fala, tenho certeza que muitas pessoas estão, assim, abrindo suas mentes, estão felizes de ouvir essa fala de vocês, que é um testemunho, né, de situações que vocês viveram, apontando, né, para o desafio que a gente tem junto de construir um novo cenário, um novo ambiente. E, assim, eu quero aqui já também dizer que nós estamos propondo, para além de tudo que a Semana Helena nos convida a fazer, que são tarefas imensas, né? Não só para o mês de outubro. Eu acho que pouco a pouco a gente pode ir apresentando para as vereadoras, para os gestores dos municípios, para os movimentos de mulheres. Tenho certeza que é um tema assim, que vai ter muito acolhimento. Mas também nós vamos apresentar aqui na Assembleia Legislativa uma PEC que permita que o servidor público tenha acesso ao direito que o INSS reconhece. No serviço privado, o parto é considerado a porta da maternidade. Então, a mulher que passa pelo parto, seja prematuro, seja de natimorto, ela tem direito à licença maternidade, né? Então, nós vamos, nesse mês de outubro ainda, apresentar essa PEC ao governo do Estado para que o servidor público estadual, né, pelo menos isso, tenha direito, né, à licença maternidade, que é um momento fundamental para esse luto, né, para o reconhecimento do luto, para a necessidade natural da mãe, da família, né, se recompor diante dessa perda. Cada vez mais que a gente vai garantindo direitos, a gente vai mudando a sociedade, né? Isso é importantíssimo. Parabéns, deputada. Vamos acompanhar aí como é que vai tramitar essa PEC. Estamos chegando no finalzinho já do programa, mas eu quero fazer uma pergunta também para a Nicole. A gente escuta falar dos bebês arco-íris, que são aquelas crianças que nascem depois de uma mãe que passou por uma perda, né? Flor de Lis, fala um pouquinho de Lis. A Lis veio 3 meses depois da minha perda, né, assim, sem esperar muito, e ela nasceu justamente no mesmo mês da perda do B. Né? Os bebês arco-íris, Lis trouxe muita alegria. E viver essa maternidade com o colo cheio foi também muito desafiador, e é desafiador para as mães que vivenciam e constroem uma maternidade de colo vazio. Mas é muito importante eu trazer aqui, dentro da minha vivência, né, Michele? Eu estou falando agora de mim, Nicole enquanto mãe, de que ter Lis como meu arco-íris foi também a possibilidade de me conectar com a maternidade, com esse filho que não pôde ficar, né? Então, não é só
né, ter o colo cheio, é também ter o colo cheio, mas é também validar essa maternidade que a Flávia vive, né, que tantas outras mulheres vivem, porque... Você conversa isso com a Liz? Sim, eu tenho aqui, né, representado, né, no meu corpo, e Liz sabe da história dela, ela sabe da história do irmão, ela conta isso, né, porque se eu preconizo que a gente deve desmistificar o tema morte, essa mudança acontece primeiro em mim. De dentro, perfeito, parabéns. E como é que uma mulher pode fazer, que está passando por uma situação, para participar do grupo de acolhimento, né? Vamos deixar esse serviço. Nas redes sociais, nós temos muitos grupos de acolhimento que têm serviços psicológicos gratuitos ou com valor social. Então, dentro, né, nas plataformas de redes sociais, existem muitos grupos. Aí eu vou falar do que eu participo, né, dentro do Grito. Eu atendo pelo Grito, então nós temos rodas de mães, rodas de famílias, né? E assim, é muito importante entender que nem todas buscarão o serviço psicológico, não imediatamente ou não logo após a perda, mas que elas possam perceber que às vezes elas não vão conseguir fazer essa travessia sozinhas, né? De que às vezes é preciso um suporte emocional, psicológico e social para conseguir iniciar essa travessia que não tem fim, né? O luto não tem fim. O luto é um processo para a vida, porque a cada ano você se pergunta como estaria o meu filho, como teria sido levá-lo na escola no primeiro dia, como teria sido a festa de 1 ano, de 2 e de 3. Então, o luto não é um momento que tem início, meio e fim. O luto tem início, mas ele não tem fim. Ok. Flávia, Helena permanece viva no seu íntimo e agora, mais do que nunca, na Semana Helena, né? O que você espera que essa semana deixe de legado? Eu costumo dizer que minha filha ela foi materializada e eternizada, né? Não só para mim, mas para tantas outras pessoas. Assim como Nicole fala, falar de minha filha, de Helena, é algo muito comum na minha casa, com a minha família, com os meus sobrinhos. Tem uma sobrinha de 3 anos que ela conta a história de Helena, que ela chama de Lelê. Então, assim, a gente fala sobre a minha filha, sobre a Helena, com todo o cuidado, com os sis que a vida nos apresenta todos os dias. Se ela estivesse aqui, ela estaria com 2 anos e 9 meses, né? Que é o tempo que a gente também vem atuando no projeto. Eu tive a sorte mesmo de encontrar Neuza, que acolheu o projeto, e a gente vai fazer agora, Michele, o 1º ano da lei, mas é importante a gente falar que estamos no nosso 3º ano de ações, que desde 2021, junto com Neuza, que acolheu o projeto, e outras mães que foram se juntando junto, né, à divulgação nas redes sociais, a gente já realiza a Semana Helena, né? Que era a semana de sensibilização às perdas, só que esse ano a gente vai realizar a Semana Helena. Então é uma semana bem rica, assim, seminário, a gente tem uma corrida e caminhada, que já gostaria de convidar aqui, quem quiser participar. Esse programa a gente vai ao ar no dia 18 de outubro. A Semana Helena é de 15 a 22 de outubro. Então está acontecendo agora, você ainda dá tempo de você participar. Dá tempo de participar. No dia 22 de outubro nós teremos a corrida e caminhada, que é da Igreja da Conceição da Praia até o Bonfim. A gente faz esse percurso aí caminhando, alguns correndo e dando visibilidade. É muito difícil não, acho que eu nunca estive em um espaço onde eu falei do que aconteceu comigo e que alguém não tenha passado pela situação ou tenha conhecido alguém que tenha vivenciado. Então eu acho que é importante a gente falar, porque a gente informa as pessoas. Eu nunca passei por isso, como eu vi uma entrevistada dizendo, nunca aconteceu comigo e não pretendo que aconteça. A gente não pretende, mas a gente não sabe. E pode acontecer com alguém próximo. Então, olha, eu já sei que tem um grupo, já existe uma semana de apoio, então eu já vou saber, de certa forma, como acolher. Eu vi aquela matéria que eu não posso falar pelo menos, não é? O que é que eu preciso dizer essa mãe? E assim a gente vai construindo. Exatamente. Né? Muito, muito obrigada por compartilharem a história de vocês aqui com a gente. Muito obrigada por dar luz a esse tema.
Deputada, parabéns pela iniciativa, a autoria do projeto, por essa conexão, né, entre a Flávia e a senhora, pela PEC que a senhora vai colocar. Só para a gente finalizar, deputada, mais uma palavra. A mulher que está passando por uma situação dessa, ou como a gente bem colocou, que pode vir a passar, tem uma protetora aqui do poder público para encampar essa luta com ela? Eu acho que o nosso compromisso, né, como eu falei, que a gente também aprendeu muito com esse percurso, com essas escutas, o nosso compromisso é ampliar, dar visibilidade a essa situação, buscar novos parceiros, e a gente espera que se alguma mulher, né, que está passando, vivendo essa travessia e com dificuldade, estiver nos ouvindo, que ela procure acessar. A gente espera, nosso sonho é que todas as mulheres, todos os pais, todas as famílias, né, possam fazer parte dessa construção de um tempo mais humanizado para uma realidade tão bonita que é a maternidade. Maravilha, muito obrigada. Quando um filho perde seus pais, ele se torna órfão. Quando um adulto perde seu parceiro, ele se torna viúvo. Quando os pais perdem seu filho, eles ficam sem palavras. Autor desconhecido. Até o próximo Ponto a Ponto Mulher.